vocês? Estamos felizes porque está chovendo novamente, chuva de bênçãos, amém por isso? Estamos felizes e tristes ao mesmo tempo. Felizes porque vamos ter chuva por muito tempo, mas porque nessa noite vamos nos despedir da série Orando por Chuva. Mas continuamos quarta-feira que vem, continuamos orando por chuva com outro pregador e buscando o poder do alto. Nós estamos felizes para vocês que estão nos visitando pela primeira vez, para você que está do outro lado da câmera. Eu estou um pouco ofegante, acho que vou ter que parar para respirar primeiro, só um minutinho. É que eu não sabia que era a minha hora e eu fui lá para trás. E quando eu escutei a chuva, eu dei uma corrida aqui. Vocês não iam me conhecer, parecia que eu estava indo para maratona. Vocês têm que ver como eu corro rápido. E aí eu consegui chegar, mas sem fôlego. Deus abençoe a sua vida. Nós gostaríamos de saber se existe alguém entre nós, e eu sei que existem duas pessoas queridas que estão aqui pela primeira vez, que vieram pela primeira vez a essa igreja e nunca entraram aqui, sem ser só os meus dois amigos aqui, mais alguém? Queria que vocês colocassem de pé e olhassem para trás para ganhar uma saudação da igreja. Aqui à frente nós temos a Cris e o seu pai, ali nós temos aquela senhora em pé também, uma querida amiga nossa. Nós queremos que vocês se sintam bem entre nós. Conheci a Cris ontem. Ela foi em casa, aqui temos mais uma amiga, Deus abençoe sua vida, lá atrás mais alguém. Nós estamos felizes por receber queridos amigos como vocês. Esse casal que está aqui à frente é pai e filha, e nós temos uma amizade muito gostosa. Eles são nossos queridos amigos da Igreja Católica, ele tem cargo na Igreja Católica, é um querido, assim, uma pessoa de Deus. E ontem nós conversamos, eles possuem um projeto motivacional fantástico. E a gente vai fazer uma parceria gostosa, né? A gente vai comer uma pizza juntos no seu projeto. Eles têm um projeto de forneria, onde dentro de uma confecção de pizza, eles fazem os eventos com as empresas. Eu achei fantástico isso. As pessoas têm que pôr a mão na massa, têm que escolher o sabor da pizza, aprender trabalho de equipe, interação. E eu queria que vocês ficassem muito felizes entre nós também. Estamos felizes com a sua presença. Você que está do outro lado da câmera, Deus tem um plano que você hoje conectou, hoje aqui com a Igreja Central de Curitiba. Deus quer falar ao nosso coração. Estamos felizes porque hoje é o aniversário da irmã Elci, e eu sei que ela está numa das galerias assistindo a gente. Que Deus possa abençoá-la, irmã Elci, com muitos anos de vida. A irmã Elci é a esposa do irmão Luiz, e eles têm um zelo muito grande pela casa de Deus aqui em Curitiba. Estão sempre cuidando, zelando, protegendo. E trabalhar para Deus é uma alegria, um grande presente. Estamos felizes porque nessa noite podemos orar também, colocar o nosso coração no nosso pastor. Amanhã, pela manhã, o nosso pastor estará operando o seu joelho. E nós vamos estar todos nós, você do outro lado e aqui, conectados com o nosso Deus, para que Deus possa abençoá-lo. E hoje eu fiquei pensando o que eu falaria na primeira noite, que eu queria causar um impacto bem grande na sua vida hoje. E Deus causou um impacto em mim primeiro com uma mensagem muito poderosa, mas extremamente simples. E eu queria que você soubesse que as coisas melhores da vida são as mais simples. Às vezes a gente quer fazer um teretetê, um floreado para ficar feliz, e a gente quer alcançar alguns objetivos, e alcançar objetivos é a coisa mais maravilhosa do mundo, quando nós caminhamos com Deus e não precisamos pisar num monte de gente para chegar onde a gente quer. E hoje Deus colocou no meu coração que nós deveríamos falar sobre o tamanho do nosso Deus. E eu queria perguntar para você, qual é o tamanho de Deus para você?
partindo do princípio que Deus existe, eu quero dizer para você que o nosso Deus deve receber a glória, a honra e o poder, porque Ele criou todas as coisas e tudo que existe no mundo foi criado por Ele. Partindo do princípio que Deus existe, eu não quero convencer você nessa noite a acreditar em Deus ou não. Eu quero te contar o tamanho do meu Deus, porque eu queria que nessa noite você saísse daqui apaixonado por Ele. Nós vivemos num momento tão difícil no mundo. Vivemos numa época de tantas incertezas, de tantos problemas mentais, de tanta depressão, de tanto desamor, de tanta miséria, de tanta fome, de tanta catástrofe ao redor do mundo, que às vezes nós paramos, mesmo como crentes, para questionar: onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Eu quero te dizer que quando você vê tragédias, saiba que Deus estava no mesmo lugar, no mesmo momento de quando entregou o seu único filho, e não pôde pegar aquele bebê no colo e dizer: não morra pela raça humana. Era plano de Deus que Ele entregasse o seu único filho Jesus, para que hoje a cruz estivesse aqui apenas como um símbolo, vazia para nos lembrar a morte de Cristo por nós. Porque quando Cristo morreu na cruz, Ele devolveu para nós a chave do paraíso. Nós havíamos perdido por causa do pecado. Achamos que porque pecamos, nunca mais voltaríamos a morar no céu. E essa é a maior esperança da minha vida. Saber que eu estou nesse mundo ruim, mau, tenebroso de passagem. Mas que ainda tem muita coisa bela. Ainda existe muita gente boa nesse mundo. Sabia que ainda existe muita gente querendo acertar? Você sabia que as pessoas não levantam de manhã dizendo assim: eu vou ser uma adúltera como Maria Madalena. É um processo na vida delas que muitas vezes, pela dor e a desgraça e a falta de colocar no seu lobo frontal bons pensamentos, a levam ao pecado como Maria Madalena a primeira vez. E depois eles vão entrando naquele círculo, naquele padrão de repetição. É necessário um Deus muito grande e poderoso para atravessar na frente de uma mulher como Maria Madalena e dizer: perdoados estão os teus pecados, mas hello, apenas uma observação, vá e não peques mais. E aquela pessoa nasce de novo. Você já viu alguém nascer de novo? Biologicamente falando, nós nunca vimos, mas eu vejo todos os dias os meus melhores amigos nascerem de novo. Eu tenho visto nessa igreja pessoas como sábado, descerem no tanque batismal, cadê o Tiago? E nascerem de novo, meu novo amigo. Deixando ali toda a vida passada e buscando uma nova identidade com Deus. E é tão legal quando nós sabemos que esse Deus é tão grande e tão poderoso, porque aí os nossos problemas ficam pequenininhos. E a gente começa a desconfiar que nós não estamos sozinhos, abandonados nesse planeta Terra. Hoje eu quis levar você com esses versos bíblicos na tela e a pensar no tamanho de Deus, porque eu queria que você levasse para casa um Deus tão poderoso quanto o meu. Não pense que o meu Deus é melhor que o seu, é que eu tive muitas experiências na vida e infelizmente experiências tristes para conhecer esse Deus bem de perto. Então por isso, na minha vida e na minha experiência pessoal, Ele é gigantesco. Ele não dorme, Ele é fiel, Ele é infalível, Ele me surpreende sempre, Ele é imprevisível. E eu amo que Deus me surpreenda. Porque quando eu estou esperando que uma bênção caia do lado de cá, Deus sempre cutuca meu ombro e diz: olha para trás. Você é muito engessada, Rosana. Você às vezes limita o meu poder. Eu queria que nessa noite você desse asas à sua imaginação para pensar em quem é o seu Deus, o meu Deus e o Deus da palavra de Deus. Que através da Bíblia, da carta de amor, Ele se apresenta num currículo gigantesco para nós. Basta você ler a Bíblia e fazer um estudo bíblico e você lerá nas páginas da Bíblia o currículo de Deus. Um Deus que deu poder para homens ressuscitarem mortos. Amém por isso? Um Deus que deu poder para a gente vencer o pecado pelo seu poder. Amém por isso? Um Deus que olhou para um profeta pecador como eu e você, e ele olhando na beira de um rio, perdeu um machado e pelo poder de Deus fez o machado sair boiando. Um Deus que me pede para um grupo de homens incrédulos, que olham na sepultura e dizem: Lázaro morreu, sai daqui. E ele diz: tirem a pedra. E depois que eles fizeram a pequena obediência de tirar a pedra, um Deus que pede para o seu filho dizer: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu todo amarradinho nas ataduras andando. E as pessoas falavam assim: é morto de 4 dias. Todo mundo horrorizado com o cheiro mau de Lázaro. Mas Deus deixou a propósito. Porque Deus, Ele não se atrasa nem chega depois. Ele chega sempre no minuto certo. Pode ser tarde para mim e para você, mas Deus nunca se atrasa.
Ele tem um propósito nas demoras, nos nãos que Ele nos diz e no sim. Essa semana um número de pessoas, mas pensa num número grande de pessoas que me procuraram para dizer que receberam resposta do pedido do guarda-chuva. E alguém me disse, qual é o segredo daquele guarda-chuva, hein, Rosana? Você ungiu aquele guarda-chuva, e eu quero dizer para vocês nessa noite que eu não ungi o guarda-chuva. Eu não unjo coisas inanimadas, eu aprendi isso com o pastor Iglesias, meu amigão. Eu quero dizer para você que a unção vem do céu sobre um trabalho de oração quando levamos a sério. Quando a gente parar de dizer assim, ó, vai orando aí, Alexandre, até o pregador chegar. Quando a gente parar de fazer assim com a oração, ai, o que a gente vai fazer com essas mulheres aqui? Elas estão tão tristes. Ah, vai fazendo uma oraçãozinha aí, eu te dou 5 minutos. Quando a gente parar de dar as costas, quando a igreja diz assim, ó, vamos agora dividir em grupos de 4, e a gente parar de sair correndo assim, ó, e fugir da oração e levar a oração a sério, nós vamos ter resultados, não só no guarda-chuva, dentro da casa da gente. Você dá um amém para isso? Se quiser pode dar até aleluia, porque a notícia é muito boa. Aleluia. Quero dizer para vocês nessa noite que o dia que nós levarmos a oração a sério, nós vamos parar de usar a oração como um artifício para que Deus faça o nosso mimo e a nossa vontade. Nós vamos compreender que oração é comunicação com Deus. Não importa o que aconteça em nossa vida, não importa se recebemos dele aquilo que nós tanto queríamos, nós vamos aprender a orar por chuva. E chuva é chuva de poder. Poder para quê? Para a gente se aparecer? Não precisa disso. Põe uma melancia no pescoço, funciona. Não usa oração para isso, que é pecado. Sabe o que a gente precisa? Poder para sermos mais mansos, mais dedicados, para tirar tempo para a oração. O que nós fizemos esse mês, hoje uma moça passou ali, ela deu um sorriso tão grande, eu não sei onde que ela está. Ela fez assim, Rosana, 5 pedidos do guarda-chuva. Os 5 atendidos. Amém? Onde que você está, a mulher dos 5 pedidos? Ela está aqui. Olha ali que bonitinha, gente. Levantou a mão com humildade, glória a Deus. 5 pedidos. Ainda dá tempo de você colocar o teu pedido no guarda-chuva. Sabe o segredo dos pedidos do guarda-chuva? Terem sido respondidos segundo a vontade de Deus? Dedicação e uma organização em cima de um projeto de oração. Oração não pode ser feita de qualquer jeito. Oração não é para a gente fazer para ver se Deus vai atender ou não. A oração a gente vai buscar a resposta dele, não a nossa. E quando nós vamos com fé, o Senhor nos surpreende, nos trazendo muito mais do que aquilo que nós pedimos. E nós levantamos uma corrente de jejum. Eu quero ver minhas guerreiras de oração, que Deus escolheu vocês para jejuarem este mês todo pelos pedidos. Gostaria que vocês se levantassem, eu não sei onde vocês estão. Nós temos umas 5 guerreiras aqui à noite. Mas tem mais, eu sei que tem. Pode levantar, Rita, que você está disfarçando, mas você está na turma da guerreira também. Mais alguém? Cadê a Sandra? Nós temos mais, algumas estão envergonhadas, mas vocês podem dar uma saudação para essas guerreiras? Sabe o que essas mulheres fizeram? Maria, você não levantou, tua turma é da turma da guerreira também. Eu quero dizer que elas tiraram tempo, não aleatoriamente, o tempo que sobrava. Durante a madrugada, elas estabeleceram madrugada para orar pelos pedidos. Elas se intercalaram em jejum de 7 dias, intercalando cada dia uma. Elas tiraram momentos para tirar 1 hora por dia. Tati, você também estava nessa turma. Essa turma do salão de beleza, pode levantar, por favor? Gente, agora o salão de beleza vem inteiro no culto de quarta. Dá um tchau para eles. Assim, mas só de alegria, não é mandando embora. Essa turma toda, gente, está frequentando nossa igreja. Estão recebendo estudos bíblicos. E o banco está aumentando. Quanto mais funcionários chega para o salão, mais gente vem no culto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Oração é assim. A gente ora por um salão de beleza e eles conseguem converter todas as cabeleireiras. Mas não é porque a gente é especial ou porque somos melhores que os outros. Porque oração tem que ter projeto. A gente tem que fazer da oração a nossa prioridade. Amanhã é a cirurgia do pastor, a gente já começou a orar na reunião de terça com ele. Dedicando a vida do ortopedista, as pessoas, o anestesista, o joelho, todos que vão estar lá. Oração é a coisa mais gostosa do mundo, porque a oração tira você da solidão. Faz com que você saiba que o Deus do universo faz as coisas por você. É interessante que essa semana eu peguei algumas coisas que Deus criou para trazer para você, só para te empolgar e você saber quem é o Deus que está cuidando da sua vida. E eu vou terminar com uma coisa muito impactante na minha vida e na sua, nesta noite. Queria que você não perdesse a mensagem dessa noite por nada. Você que me ouve do outro lado, não sai nem para beber água na cozinha. Gruda os olhos naquilo que Deus fez por nós e ainda fará. Eu descobri no Google, o Google é um parente para mim, é como se fosse um pai.
E quando eu preciso das coisas, eu vou lá no Google. E essa semana eu conversei com meu amigo Google e eu descobri algo sobre a lua. Eu descobri que na lua não chove. O Senhor criou a lua, Ele fez com suas mãos, colocou no céu como um ornamento, e Ele colocou com a intenção de que fosse um dos corpos celestes. E na lua não chove, mas sabe o que tem na lua? Vento, muito vento. Não era plano de Deus, quem sabe, que nós habitássemos lá, mas o homem atrevido inventou de ir para a lua. E a coisa mais gostosa é quando você vai à NASA, você entrar naqueles foguetes antigos, você tirar foto com aqueles astronautas, e a coisa mais gostosa do mundo é você ver um foguete subindo. E a última vez que eu vi um foguete subindo em Orlando, era tanto barulho, a terra começava a tremer, e os nossos pelos do braço se arrepiavam, mas não porque o foguete estava subindo. Eu ficava emocionada, agradecendo a Deus, que Deus nos deixou dominar sobre algumas coisas na terra. Pensar, Rafa, que a gente pode entrar num foguete e depois de um determinado tempo nos transportarmos para a lua. E eu descobri que nós mulheres devíamos ir para a lua passar um mês. Eu vou contar para vocês por quê. Na lua a gente não consegue chorar. Porque aquela coisa da gravidade não deixa a lágrima cair, gente. Nós mulheres tínhamos que passar um tempo na lua. Porque nós gostamos de chorar, somos tão emotivas, e lá a gente ia ficar assim, ó, só fazendo o barulho do choro, mas as lágrimas não caem. E eu estou encantada com a lua, porque quando o homem pisou na lua, foi com a autorização de Deus. E muitos dos cientistas que estudaram sobre a lua vieram a se converter. Não tem como não ver um corpo celeste daquele e não reconhecer que a mão do Criador está por trás disso. A nossa galáxia Via Láctea, a nossa galáxia é enorme. É a Via Láctea, ela tem 200 bilhões de estrelas. E no Salmo 147, versículo 4, Deus faz uma piada linda com a gente, com uma realidade. Piada para nós, porque a gente esquece o nome das pessoas aqui na Terra. Basta a gente ter mais do que 5 amigos, está perguntando 2 vezes o nome da pessoa, para ver se a gente decore. Olha o que Deus diz, que coisa mais linda. Conta o número das estrelas. Chama-as todas pelo seu nome. O Deus que colocou a lua pendurada no céu e o nosso planeta sem fio de nylon, pendurado no nada, é o Deus que cuida da minha vida e da sua. Quais são as situações da sua vida que nessa noite você tem chorado, jejuado e clamado, e parece que você se vê no universo no nada. A lua também parece que está no meio do nada, mas não, Deus está cuidando dela. A nossa terra está pendurada a olhos humanos no nada, mas é a mão de Deus que sustenta o planeta Terra sem fio de nylon e sem armação nenhuma, para que ele possa parar em pé no meio desta Via Láctea. Como é que pode o Senhor confeccionar 200 estrelas lindas e chamar todas pelo seu nome, sem esquecer o nome de uma a uma? Você não arrepia do pé da cabeça com notícia dessa? Eu fico encantada. Eu quero sair com meus amigos para conversar sobre o nome dessas estrelas. E pode ser que elas ainda tenham um apelido. O Senhor sabe o nome de todas elas. E agora você vai me dizer que você continua reclamando porque você é um pontinho negro no universo. Porque a sua vida está sem rumo. Porque tem tempo que você põe pedido até em guarda-chuva e parece que Deus não está te ouvindo. Menino, acorda. Garota, acorda. Deus é o que criou o universo e se conhece as estrelas. Mais de 200 bilhões de estrelas, uma a uma pelo seu nome. Aqui, ó, esse Deus não está de brincadeira comigo. Ele me conhece de frente para trás, de trás para frente. Ele não esqueceu de você. Porque se Ele conhece as estrelas e as chama pelo nome, o que dirá você, que é a obra da criação mais linda que Ele criou, é quem Ele estima, quem Ele deu o seu filho para morrer. A partir de hoje eu queria que você confiasse mais em Deus. Que você tivesse certeza que o Deus que criou céu, terra e mar, fez a mim e a você com um propósito. Por isso não estamos à deriva deste planeta como meteoros que vão cair a qualquer momento. Nós só cairemos se nós deixarmos de confiar em Deus. Porque a palavra de Deus promete que Ele sustenta aquele que confia. O papel de Deus é sustentar, o nosso é confiar. E é por isso que Satanás tem roubado nossa confiança. Satanás permite com que aconteça um terremoto enorme, como o que vimos essa semana passada, para que nós pensemos que Deus não está cuidando de nós. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Depois que nós pecamos, o mundo ficou entregue à deriva. O mundo ficou diferente. Nós paramos de cuidar da natureza, paramos de cuidar de nós mesmos e estamos colhendo as consequências de nossas escolhas. Por isso que eu queria que a partir de hoje você aprendesse a fazer boas escolhas.
Escolha o bem ao invés do mal. Escolha adorar a Deus em vez de murmurar nas suas orações. Escolha ajudar o próximo, que é tão amado por Deus quanto Deus ama você, porque a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo, e não mais. Não passe dos seus limites. Não ame o teu próximo mais do que a você. Sabe por quê? Você vai estender os seus limites demais e você vai dizer que as pessoas não te dão valor. O Senhor nos valorizou e por isso pôs as estrelas no céu. Quando a noite estiver muito escura, louve a Deus, porque só no escuro que podemos ver as estrelas. Talvez somente na escuridão de nossa vida que nós vamos enxergar Deus. E é por isso que muitas vezes o Senhor, na sua misericórdia, como estamos ainda habitando um planeta a qual nós deixamos Satanás entrar, batendo na porta, através de Adão e Eva e o pecado, nós ainda colhemos frutos de algumas escolhas que nós fazemos todos os dias. E é por isso que nessa noite eu escolho Jesus. É por isso que nessa noite eu te apresento um Deus enorme, huge, gigante, um Deus muito grande, que segura as estrelas e os astros do céu com a palma de sua mão. O que você me diz, amigo, da migração dos pássaros? Eu estou encantada com essa história. Passei horas ontem no meu amigo Google lendo sobre a migração dos pássaros. Como é que você me explica? Se não é evidência do desígnio de Deus, essa viagem anual dos pássaros de ida e volta. Eu não sei se você já parou para olhar passarinho. Talvez tua vida é tão corrida. Compra uma gaiola, por favor, e faz essa terapia. Todo dia passa em frente à gaiola e fica 5 minutos apreciando. Nós seríamos menos tensos, menos estressados se nós fôssemos mais dados a caminhar num parque e olhar a natureza. Se parássemos para ouvir o canto de um pássaro, se parássemos para comer uma maçã, se nós dessemos um tempinho para Deus falar, Deus falaria muito mais conosco. Nós falamos demais e ouvimos muito barulho e não paramos para ouvir a voz de Deus. Mas nessa semana, estudando sobre a migração dos pássaros, eu descobri que é uma viagem que eles fazem todos juntos, Dani, de um lado para o outro, estabelecendo uma única rota. E pasme, porque eu vou te dizer, não fica passarinho para trás. É num determinado período, onde eles querem fugir do inverno para o verão, migrando de um lado para o outro, eles se organizam. E aí alguns biólogos espertos, e eu os respeito, super inteligentes, resolveram dar uma explicação mais ou menos para a migração dos pássaros. E eu vou dizer para vocês mais ou menos o que eles imaginam. Alguns biólogos propõem teorias tais como uso de marcas visuais. E aí eu fico pensando, se eles marcaram visualmente, como é que eles conseguem ir todo ano e voltar para o mesmo lugar sem se perder na rota? Uso do sol, e aí eu digo para vocês, e aqueles pássaros que migram durante a noite? Tem aqueles que migram no escuro e ainda de olho fechado, voando de um lado para o outro. A altitude dessas aves é incrível, o número da altitude delas. E a velocidade? Mais de 2.000 pássaros voando numa velocidade enorme, cortando o céu, com vento, chuva, nevoeiro, na mesma rota. E você vem me dizer que agora eles voam por causa do campo magnético. Eu quero dizer para vocês que alguns dizem que eles usam as estrelas. E na noite que eles não podem ver as estrelas, então como é que eles chegam ao destino? Alguns usam campo magnético e eu digo, a única coisa que eu posso dizer para você, com certeza, por conhecer a Deus bem de perto, é de que isso é a evidência do amor de Deus. E pensar que aqueles pássaros vão em grupo, mesmo que eles se deem bem ou não, nós somos os únicos, gente, que dá até vergonha. A gente abandona os outros para trás. Basta a pessoa não pensar como a gente quer, a gente larga a pessoa para trás e a gente migra sozinho. A gente que está migrando sem família, a gente que está indo para a rota que Deus não determinou. E tem gente reclamando que está indo por uma rota que Deus mandou, que é para o fim. Eu costumo dizer que Deus me migrou da Flórida para Curitiba. E para mim era tão difícil entender isso no começo. Porque era dolorido, às vezes eu queria vir, às vezes eu não queria. Mas como um pássaro, eu resolvi obedecer para ver no que dava. E vocês estão aqui vendo no que deu. Eu estacionei em Curitiba por enquanto. Vamos ver para onde Deus vai me pedir para migrar. Porque eu quero ser como pássaro. Eu quero voar para a glória de Deus e acima das tempestades. A gente tem voado raso como crentes. Nós temos esperado de Deus grandes coisas, mas temos dado para Deus o mínimo de glória. Nós não temos permitido muitas vezes que a glória dele se manifeste sobre nós, porque é uma luta de querer mostrar o eu e muitas vezes Deus, e a gente fica nesse sufoco. Eu posso observar de que a migração de pássaros é a evidência do desígnio de Deus.
Essa semana, orando com minha amiga da Flórida, a Josiane, que foi curada de câncer, tirou o seu seio, está completamente curada, para a glória de Deus. Ela gosta muito de animais. Pensa, um gato perdido, Josiane leva para casa. E essa semana ela achou um passarinho, que ele estava machucado. Diz que ela cuidou do passarinho com tanto carinho a semana toda. Ela dava minhoca na boca dele. Teve um dia que ele deu uma escapadinha e ele caiu no terreno do vizinho. Ela bateu na porta do vizinho, pediu para pegar o pássaro e o vizinho não deixou. Falou que ela não estava autorizada a entrar na casa dele. Coisa de americano, né? E aí ela falou assim, mas por favor, eu preciso cuidar de um pássaro. Acho que ele achou que ela estava contando alguma história fiada. Falou, você não pode. Sabe como ela resgatou o pássaro? Ela jogava comida, chamava ele, e ele conseguiu, com muito sufoco, subir de novo em cima do muro. Ela pegou o pássaro. E ela continuou cuidando do pássaro. E aconteceu uma coisa fantástica entre a Josiane e o pássaro, que eu quero contar para vocês. Ela disse que todo dia ela alimentava, ela cuidava. O pássaro começou a apresentar uma melhora, significativamente falando, muito pequena. Mas num dia, ela virou as costas, o pássaro não estava mais. E ela disse que olhou para aquele pássaro, procurou em tudo quanto é lugar, o pássaro tinha ido embora. E disse que ela ficou tão chateada, ela falou assim, meu Deus, ele ainda precisa de cuidados. Ele não estava completamente bom, eu estava dando água na boca, alpiste, minhoca, comida. E ela disse que naquele momento Deus falou com ela. E sabe o que Deus falou com ela no coração dela? Pois é, Josiane, assim são as criaturas que eu cuido. Eles preferem voar na instabilidade e incerteza, mas voar porque eu mando que eles voem, do que ficar comendo a segurança de comida na boca. E ela disse que ela pirou com aquela ideia de Deus, porque ela falou assim, como é que pode um pássaro preferir a incerteza do voo, saber se vai sobreviver daqui 2 dias numa tempestade na Flórida? Será que esse pássaro vai chegar ao destino? Mas o instinto de pássaro é para voar, e ninguém tira isso de um pássaro. Amém? E eu me emociono de dizer isso para você. Deus colocou dentro de nós um instinto para voar. Não foi para a gente ficar estacionado no mesmo lugar, recebendo minhoca na boca todo dia dos outros, se passando como um baby cristão que precisa de tanta atenção, que se alguém não nos olha, a gente fica ofendido. Deus nos colocou o instinto de voar para o escuro e nos atirar nos braços do Criador, na certeza de que Deus tem cuidado de nós. Meus amigos, eu fiquei com vergonha de alguns medos que eu ainda tenho na vida. Eu e a Josiane oramos e choramos por telefone juntas, pensando, às vezes nós temos medo de mudar de trabalho, temos medo de mudar de cidade, temos medo de alçar voo longe, de fazer planos mais elevados espiritualmente falando, medo que os outros nos chamem de fanáticos se nós mudarmos a nossa vida. Aprendam com o pássaro da Josiane como eu aprendi. Um pássaro sem recursos nenhum, não tinha moradia, estava machucado, mas ganhava da minha amiga o conforto básico para ficar na zona de conforto. Mas ele decidiu, por um instinto que Deus colocou nele, alçar voo ao desconhecido. Ele sabia que Deus estava esperando ele no desconhecido. O que você teme nessa noite? Qual é o voo que Deus está pedindo para você dar, que você está com muito medo? Você está com a asa ferida? Eu também já estive. E é por isso que hoje eu posso pregar para você. A asa ferida a gente só cura com azeite. Azeite se significa Espírito Santo, pedindo todos os dias, me deixe voar, nem que seja com uma asa só. E Deus faz o trabalho dele. Nós nos esforçamos, Deus faz o milagre. Nós tiramos a pedra, ele ressuscita o morto. Nós alçamos voo e ele nos segura quando caímos. É assim que funciona com Deus, porque ele é grande demais. Ele é poderoso demais e Ele quer que a gente saia nesta noite da nossa zona de conforto para alçar voo, confiando naquele que nos criou. Hoje nós confiamos demais em pessoas. As pessoas, gente, só entre nós, tá? Você não conta para todo mundo isso, mas vive deixando a gente na mão. É uma coisinha tão simples que você pede para alguém, ela justifica para você 10 vezes que ela não conseguiu fazer. Sabe por quê? São pessoas, eu sou assim, você é assim. Todo mundo é cheio de incertezas, mas Deus não. Aquilo que Deus prometeu na Bíblia, Ele vai cumprir, não importa a tempestade, não importa as circunstâncias, ou se o seu coração está aquecendo e sentindo a voz de Deus ou não. O que Ele prometeu vem você sentindo ou não, amém? Porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque a sua bondade excede a todo e qualquer conhecimento, e porque aquilo que Ele criou, Ele cuida, e o Senhor promete na Bíblia cuidar daqueles que confiam nele. Eu fico pensando sobre as ondas do mar. As ondas do mar vão e param num determinado local, e basta surgir uma onda na nossa casa. Um problema bem grande e nós nos apavoramos. Nós deveríamos ir à praia pelo menos uma vez ao ano.
para que nós pudéssemos molhar o nosso pé na onda do mar e pudéssemos observar como vivem os peixes. Como é que você me explica que um tipo de peixe come tudo que é bagaça ruim no fundo do mar? Caiu o defunto, ele está comendo aquele defunto, mastigando, comendo, fazendo do seu snack do dia. E tem outro tipo de peixe que vê o amigo se alimentando de defunto, passa por ele e diz assim: esse alimento eu não como. Agora você vai me explicar quem é que treina esses peixes lá no fundo do mar? Quem é que treina os peixes de escama, que são aqueles que não comem os detritos no fundo do mar? E aqueles peixes de couro, aqueles que são lisos e que não possuem as escamas, se alimentam de tudo. Deus está no meio disso. Alguns fazem a limpeza, outros se alimentam. Como é que você me explica que no fundo do mar ou no fundo dos rios, os salmões migram de um lado para o outro, sem as alcaparras em cima, Vânia? Os salmões vão de um lado para o outro. Como é que você explica isso? Como é que você explica que o salmão sai de um lugar e ele volta para o rio de onde ele saiu? Ou exatamente do ponto inicial. E você pode abrir a cabeça de um salmão e procurar a bússola. Sabe qual é a bússola? As mãos do Criador. Tudo no universo foi criado com um propósito. A borboleta, eu tentei hoje pegar a borboleta e esfriou. Pedi para a Sandra, eu preciso de 5 borboletas. Falei com a Josiane, 5 borboletas. Mas esfriou, não consegui trazer as borboletas. Porque esse era o momento do sermão que eu abriria a caixinha para você ver as borboletas voando. Porque eu já tive muito medo de borboleta no passado. E eu só curei o meu medo de borboleta quando na Flórida a gente fez uma excursão com a escola para o Butterfly World, o mundo das borboletas. E eu fiz de tudo para ficar doente e não ir na excursão. Mas eu era auxiliar da escola, eu tinha que ir com a Ilma, dona da escola. E eu disse: Ilma, a gente faz assim, eu tenho medo de borboleta desde pequena. Mariposa eu grito bem alto, e borboletinha pequena eu grito mais baixo. E ela falou assim: mas hoje é o dia da excursão, e eu não tenho como pagar outra auxiliar. E também, né, nessa idade, está na hora de vencer esse medo, né, mulher? Aí eu olhei para ela e fui. Na porta do Butterfly World eu já comecei a me apavorar, porque a entrada era de vidro e eu via as borboletas reais voando e lindamente parando no cabelo das pessoas. E eu falei: esse cabelo cacheado, elas vão entrar dentro do cacho. E eu vou levar essas borboletas para casa. E o meu medo, ele é um fantasma, a gente aumenta, né? Então eu comecei a imaginar dos cachos de borboleta à noite saindo do meu cabelo e fazendo assim, em cima de mim na cama. Enquanto eu dormia. Você que tem algum medo, pede para Deus reduzir, pôr uma lente para minimizar o teu medo, porque o medo ele é sempre maior do que ele realmente é. Ele tem a ver com coisas que nós passamos na infância. Na verdade, minha mãe já morreu, eu posso falar dela, que ela não vai ficar brava comigo. Minha mãe tinha medo de borboleta. E os medos da minha mãe vieram todos para mim. Eu tive que administrar esses medos para virar uma terapeuta de Deus e ensinar os outros a perderem medo. E sabe o que eu fiz aquele dia? Eu pedi para Deus derramar a chuva do Espírito Santo para eu entrar naquele lugar. E a hora que as crianças entraram felizes correndo, o que elas estavam felizes, eu estava triste. E elas diziam: vem, professora, podemos tocar as borboletas. Eu dizia: que bênção, toquem as borboletas por mim. E eu me recordo que eu entrei, e a hora que eu entrei, e que eu estava naquele lugar, as borboletas começaram a vir em volta de mim. E eu fechei os olhos de novo e eu falei: Senhor, o Senhor criou as borboletas. Eu quero ser como elas, eu quero ter um voo livre. Eu quero ser colorida, bonita, linda como a borboleta. Me ajuda, Senhor, me dá forças. E daquele dia em diante, também depois de mais de 5.000 borboletas no cabelo, eu perdi o medo de borboleta. Não teve como, foi um choque muito grande. Mas foi bom, porque o dia que eu me vi no meio das borboletas, eu descobri o que elas queriam fazer comigo. Elas só queriam pousar em mim. É como abelha. É picado por abelha quem bate nas abelhas. As abelhas Deus criou para fazer o mel. Visita uma colmeia que você vai ver que coisa linda o que Deus criou. Pensar que Deus criou um animal que faz zzz, que é a abelha, para fazer o mel mais gostoso para a gente, que o meu preferido é o de flor de laranjeira. Deus não criou nada por acaso. Deus criou o gatinho, Deus criou o cachorro, o meu Bidu. Eu estava vindo para cá para a igreja, o Bidu pegou o pote de comida e ele vinha com o pote de comida azul na boca, andando atrás de mim. E o Cristo falou: mãe, o Bidu está com fome. Quando ele está com fome, ele põe o pote de comida na boca e anda atrás da gente pedindo a comida, literalmente falando. Eu falei: imagina, eu vou pregar, não dá tempo. E a hora que nós saímos, ele apelou, ele levantou as 2 patas e fez assim, com o pote de comida na boca.
E eu falei, como é que eu vou poder pregar da criação de Deus, deixar o cachorro faminto? Voltei do elevador, peguei a comida, enchi o potinho azul. E a hora que eu enchi o potinho azul, ele fez assim para a gente, com a cabecinha, e deu um sorriso para nós dois. Eu não sei se cachorro sorri, mas o meu sorri. Ele agradeceu, ele ficou tão feliz. Quem foi que ensinou o Bidu, que quando nós compramos o Bidu, ainda bebezinho, nós chegamos em Curitiba e nos primeiros meses eu ainda chorava muito. Nos primeiros meses, vocês não sabiam disso porque eu não contava, mas lá em casa eu chorava. E eu nunca me esqueço, eu chorando com a Bíblia na mão na sala. E o Bidu chegando perto de mim, lambendo a minha mão. Você vai dar um amém para isso? Não estou inventando, meu cachorro não pode me ver chorando. E pensar que às vezes eu e você somos tão insensíveis. Vemos os mendigos com fome e passamos direto. Vemos as pessoas chorando e falamos que elas querem nos impressionar. Se um cachorro tem o instinto de lamber a mão de uma mulher que chora de tristeza, eu posso crer que Deus criou este cachorrinho. Meu filho pergunta se o Bidu vai para o céu. E eu deixo essa pergunta para Deus responder como uma surpresa no dia. Mas que quando Jesus voltar, a gente vai estar segurando ele no colo, vai. Aí Deus decide o restante. É Ele quem sabe se o Bidu vai para o céu ou não. Eu digo, Christopher será uma surpresa. Deus criou os animais para que aprendêssemos com eles. Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. Eu acho que hoje o melhor amigo do homem se chama Espírito Santo. Esse não nos deixa, esse não nos morde, esse não morre, não nos abandona. O que dizer para você dos peixes que vão de um lado para o outro? E nesta noite, eu queria finalizar com algo precioso do coração de Deus para você. Queria que você soubesse nesta noite que você foi criado de forma maravilhosa. Ele conhece o teu nome. Queria que você soubesse que Ele fez uma promessa para aqueles que confiarem nele, para aqueles que acreditarem que Ele é grande e não pequeno, que Ele tem ouvidos abertos e não usa aparelho auditivo, que Ele tem olhos de águia que vê como o microscópio Hubble a milhares de quilômetros de distância. Ele conhece, consegue ver o olho de uma borboleta com muita clareza. Assim é Deus e muito melhor. Ele está segurando o mundo em suas mãos e por isso você não tem que temer pela sua vida. Você não tem que ter medo de borboleta porque a borboleta passa um tempo no casulo sofrendo muito para virar borboleta. E se eu falo para alguém que como eu já passei por momentos difíceis e sofre muito na vida, você é o casulo de Deus, amém? Não se debata. Não tenha pressa de sair do casulo, porque Deus tirará você do casulo para voar e ser uma linda borboleta, para que os outros olhem para você e digam, ali vai alguém que Deus sustenta em suas mãos. É isso que você quer nessa noite? É isso que você gostaria de ser, uma criatura amada por Deus? Pois saiba, você é. Deus diz que de um modo maravilhoso, tu me formaste no ventre da minha mãe. Pensar que eu fui a caçula de 4 filhas, e para o meu nascimento foi tão difícil para minha mãe. Foi muito difícil porque eu era caçula. Depois de 3 filhas, eu apareci lá assim, do nada. E eu vim trazendo dores para minha mãe. Ela teve uma cesárea difícil. Passei por muitos problemas de saúde na infância. E por ser, como os outros dizem, a raspa do tacho, as pessoas ficaram observando para ver o que ia dar aquela última menina. E eu quero dizer para você, o que sempre me motivou a caminhar foi saber que quem me colocou no ventre da Jacira de Oliveira Fonseca foi as mãos do Senhor. Ele me queria demais. E Ele me inventou desse jeito. Já passou pela tua cabeça que você, Jonas, não é obra do acaso? Passou pela tua cabeça que quando a tua mãe teve você, não importa em que circunstâncias, era Deus quem queria que você viesse ao mundo? Talvez eu esteja falando para alguém que os pais falharam muito. Perdoa os teus pais, eles foram apenas os recipientes para criar você. Você veio como uma obra maravilhosa, um propósito feito das mãos do Criador. Deus lá do céu, diz a Bíblia, que Ele observa os moradores da terra. Esta igreja, a sociedade, todos os lugares, as pessoas que vão ao seu restaurante, Rafael, que você atende com tanto carinho, as pessoas que me ouvem do lado da câmera, todas essas pessoas sofrem. Mas Deus diz, eu sou o Criador de todas as coisas. Eu sou o grande eu sou, o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que é o princípio e o fim. Eu sou aquele que mantém todas as coisas funcionando e mantém, como diz Colossenses, todas as coisas juntas. Sou grande o suficiente para tornar dia em noite. Sou grande o suficiente para tornar noite em dia. Sou grande o suficiente
para cuidar direitinho dos problemas de tua vida. Você vai dar um amém para isso? Eu sou grande o suficiente para transformar e moldar as suas circunstâncias de uma forma que você vai ficar assim, de boca aberta comigo. Eu sou o Deus que exalto, que abato, sou o Deus que faço justiça, e é por isso que eu não quero justiceiros. É por isso que eu não quero pessoas julgando umas às outras. É por isso que eu não quero ninguém superior com o nariz em pé, porque eu quero mostrar a minha glória sobre você. E se você me engessa, se você me atrapalha, pela sua escolha eu preciso ficar de longe, esperando a sua oportunidade. Sou grande o suficiente para mudar a tua vida em 1 minuto, do dia para a noite. Sou grande o suficiente para pagar todas as contas do seu cartão que estão atrasadas. Posso fazer isso num piscar de olhos. E você olha para Deus e diz, então, por que não faz? Espera pacientemente no Senhor, diz o Salmo. E você verá a obra e a ação de suas mãos. Eu queria muito que nessa noite você olhasse o seu corpo. Você tem 2 braços, você tem 2 pernas. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que ele não tem os 2 braços, ele não tem as 2 pernas, e o nome dele é Nick. Eu uso o Nick para mostrar em todas as palestras motivacionais que eu vou. E ontem minha amiga da Alemanha, Maria, me ligou para dizer que o Nick se casou. E quando eu soube que o Nick se casou, e que haviam 2 moças concorrendo o Nick, e ele não tinha as 2 pernas e os 2 braços, eu disse, eis-me aqui, Senhor. Sabe por quê? Nós olhamos para as pessoas e pensamos assim, uau, ele não tem 2 braços, mas sabe o que o Nick tem? Ele tem um lobo frontal excelente e um cérebro maravilhoso. Tudo que Deus precisa que tenhamos é um cérebro funcionando para fazer da nossa vida uma vida de poder. Ele se casou com uma moça cristã, eles fazem ministério, ele já escreveu muitos livros. E ontem minha amiga falou assim, Rosana, pensa bem a situação do Nick, ele não pode abraçar, ele não pode buscar a amada, ela tem que fazer tudo. Ela abraça, ela beija, ela pega no colo, e ela sai mundo afora com esse marido maravilhoso que Deus deu para ela, fazendo palestras motivacionais. E o Nick diz assim, uma das frases que mais fala ao meu coração, é que às vezes eu caio, ele diz. E quando eu caio, eu perco o equilíbrio, porque eu não tenho as 2 pernas. E eu passei por uma fase da adolescência que eu fiquei dizendo, eu sou uma aberração, Deus não está em mim. E hoje ele diz para multidões que Deus o formou de um modo maravilhoso. E eu me emociono com isso, porque foi de um modo maravilhoso. Quem disse que você precisa ter 2 pernas para ser formado de um modo maravilhoso? Você é maravilhoso e a palavra de Deus diz isso. E quando você crê nisso, você se torna maravilhoso. Sabe o que está acontecendo com as pessoas? Assim como você pensa, você é. Elas pensam para baixo. Elas declaram maldição sobre suas vidas. Elas só olham o que não tem. Elas só reclamam de suas limitações. Elas se acham feias, gordas demais ou magras de menos. Como Deus vai poder operar sobre uma vida que discorda daquilo que a Bíblia diz? O Nick, quando cai e ele fala assim, agora vocês vão me ver eu levantando. E ele rola o corpinho dele para um lado, para o outro. E ele tenta, e ele diz que ele não consegue, então ele tenta de novo. E depois ele consegue levantar sozinho, todo mundo aplaude o Nick na palestra. E ele diz assim, é assim que Deus quer que você seja. Você caiu, levanta de novo. Você está se sentindo mal, ajeita um pouquinho a posição e tenta novamente, porque a Bíblia diz que o cristão nunca ficará prostrado. Ele deve tentar se levantar, porque quem nos levanta é Deus, não somos nós. Mas nessa noite eu queria que você olhasse para o teu corpo, não para as limitações que você tem. Se você, como eu, se incomoda com a barriga de cesárea que não deu para tirar, fica usando cinta. Não se incomoda com isso não, você tem barriga. Foi aqui nesse ventre que foi gerado um menino que Deus tem um plano para a vida dele chamado Christopher. Nós não somos uma aberração da natureza, nem uma obra do acaso. Eu queria que você pensasse hoje em uma molécula em especial que eu queria explicar para você. O nome dela é uma pequena molécula de proteína chamada laminin. Eu acho que ela em português é laminina. Mas como eu costumei falar laminin, para eu não ficar trocando, eu vou ficar falando isso e depois você procura. Ainda não, tá? Segura aí. É interessante que essa molécula mudou a minha vida para melhor. E eu queria que ela mudasse a sua vida hoje. Pense que dentro do seu corpo, um pastor lá no Texas, o pastor Louis, um pregador, começou a fazer um sermão como esse sobre a glória de Deus.
E ele ficou amigo de um biólogo, que era biólogo molecular. E ele disse, eu preciso de um final grande para o meu sermão. Ele falou assim, o final grande é a laminin, a molécula de adesão celular. Eu preciso de um grande milagre. Esse milagre tem nome, decora. Se chama laminin. Seu grande final para o sermão se chama laminin. É a molécula de adesão celular. E ele disse, eu vou explicar mais ou menos para você o que é essa molécula. E eu vou explicar mais ou menos para vocês nessa noite o que é essa molécula. As células são organizadas por estruturas. Há mais de 10 mil a 60 mil células no corpo. A gente não pode nem contar. Mas a esta estrutura que Deus criou, essa estrutura nas quais essas células são organizadas, Deus colocou, por causa que Deus nos ama e Ele nos fez assim, Ele colocou ela dividida em funções. E essa estrutura que diz para a célula, hello, a sua função é isso. Você faz isso, você é do grupo disso, tudo a mando do Criador. Esta se chama uma molécula, essa laminin, uma molécula de adesão celular. É para você entender melhor, em palavras bem grotescas, ela é como se fosse o fio do meio de um cabo de eletricidade. Sabe o fio de cobre que corre no meio do cabo? Tem o cabo em volta de plástico e o fio. Se você não compreendeu ainda, eu vou dar um outro exemplo. Ela é como se fosse o esqueleto de uma célula, a parte de dentro bem fininha. Isso está no meu corpo e no seu. É como se fosse um cabo de aço bem grande. Ela é aquilo que vai no meio do cabo de aço quando nos construímos os edifícios. É como se fosse a base para que os edifícios se ponham de pé. É o que mantém as membranas das células juntas. Essa laminin mantém as membranas das células juntas. Para você entender melhor ainda, ela é a cola que une o corpo humano. Se nós não tivéssemos dentro do corpo essa célula, nós seríamos como uma geleia caída no chão. A gente não parava em pé, caía, desmontava assim. Mas Deus, sabendo disso, colocou a laminin dentro de mim e de você, para que nós pudéssemos parar em pé. Ser humano nenhum fica de pé se não tem esta molécula de adesão dentro de si. Ela cola tudo aquilo que Deus criou. Ou seja, como diz a Bíblia em Colossenses, mantém juntas. Sem ela, nós não teríamos vida. Se vocês não entenderam direitinho essa aulinha de biologia grátis de 3 minutos, eu queria mostrar para você agora, através de um diagrama científico, esta molécula de adesão celular. Queria que você parasse para se emocionar e desse um amém bem grande. O que te lembra isso aqui? Não ouvi. Uma cruz, coincidência, né? A molécula de adesão celular, a laminin, que está dentro do meu corpo e do seu, que cola tudo junto, que faz com que a gente fique de pé, que a gente ande, movimente o braço e não caia no chão como um monte de carne e de osso amontoado. Ela se chama laminin. Esta aqui é uma imagem de um diagrama científico. Mas o pastor olhou para o biólogo e falou assim, ok, ela parece uma cruz. Sim, eu sou um biólogo, estudei há muito tempo e essa laminin, ela tem o formato de cruz. Ok, mas eu vou mostrar isso para as pessoas e eles vão pensar que foi feito pelo computador. Ele disse, não, o melhor final vem agora. Quando ele manda para ele, eu trouxe para vocês essa noite para vocês verem a imagem de um eletromicroscópico, mostrando a verdadeira laminin, do jeito que ela é, fotografada por um microscópio. Eu vou pedir para o meu amigo colocar na tela. Você vai dar um amém? Ela mudou o formato? Ela continua em formato de cruz. Saibam, meus amigos, essa é a substância que unifica o nosso corpo e que tem formato de cruz. E aí eu te pergunto, será que não dá para cair a ficha nessa noite de que é preciso confiar em Deus? É preciso parar de olhar para as lutas e ter a certeza que Deus nos juntou tudo, como diz na sua palavra. Ele formou a minha vida e a sua de um modo maravilhoso. Nós poderíamos ter essa laminin dentro de nós em todos os formatos, amontoadinha num canto, num filete comprido, já que ela está dentro da célula. Mas não, o Senhor colocou em formato de cruz dentro do meu corpo e do seu, para você saber que eu e você somos o recipiente de Deus e que Deus pode estar através do Divino Espírito Santo dentro de nós. Deus colocou a sua marca dentro da Rosana. Isso me emociona demais, porque isso para mim é responsabilidade. Ter a marca de um Deus dentro de mim. Um Deus que não me deixa cair, que não me deixa ser um monte de sujeira.
um Deus que me curou, que me restaurou. Queridos amigos, é preciso confiar em Deus, é preciso tão só lutar, é preciso a gente parar de olhar para as dificuldades e ter a certeza que Lemnem está dentro de mim e de você com um propósito. E hoje eu queria que você saísse daqui feliz, você que me ouve à distância, fica feliz, sabe por quê? Porque Deus em nós, através do Espírito Santo, é essa realidade. Eu duvido que a partir de hoje você vai dizer que você é um erro da humanidade. Que você vai parar de dizer nessa noite, em nome de Jesus, que você é a pessoa mais feia do mundo, que tua vida só anda para trás, que todo mundo tem problema, mas que para você os problemas são piores. A quem Deus muito ama, Ele treina em grandes problemas. Olha para a minha vida. Foi a cadeira de rodas, depois veio a dor do divórcio, depois foi a mudança de cidade, tive que deixar minha vida para trás, a casa que eu gostava, a praia dos meus sonhos, os peixes nadando nas praias cristalinas da Flórida. E eu vou dizer para você, Deus colocou a marca dele dentro de mim, porque aonde eu for, Ele vai junto. Eu só não posso deixar esse Deus. Eu só não posso abandoná-lo. Eu só não posso deixar de crer que Ele pode estar dentro de mim alegre ou triste, dependendo do meu mau humor. E é por isso que a gente precisa orar por chuva. Chuva de poder, chuva do Espírito Santo. E é por isso que é preciso confiar em Deus. Eu queria tanto que nessa noite, você que me ouve à distância soubesse que você tem Lemnem dentro de você, em formato da cruz de Cristo. E que de um modo maravilhoso Ele te formou. E que Ele mantém, como dizem Colossenses, deu para entender agora por que Ele fala que Ele mantém todas as coisas juntas? É porque Ele mantém o nosso corpo junto, unido ao seu poder. É porque Cristo está voltando e vai levar os seus queridos para sempre, para um planeta renovado, que se chama Canaã Celestial. É porque o Senhor tem amor por mim e por você que Ele tem cuidado de nós. Não duvide nunca mais do cuidado de Deus quando as trevas baterem na sua vida. Não duvide do cuidado de Deus quando você perder os seus entes queridos para a morte. Não duvide do cuidado de Deus quando houver terremotos. Deus cuida e Deus tem um propósito com cada acontecimento nesse planeta. Eu queria muito que nessa noite você aprendesse a confiar agora com a música da Sandra. E enquanto a Sandra nos ensina a confiar com essa música de tanto poder, eu queria que você viesse com a sua Lemnem, a sua célula de adesão, junto. E que a gente pudesse estar como um corpo só aqui à frente. Que você nesta noite dedicasse a sua mente e o seu corpo para ser um instrumento de Deus nessa sociedade. Para que você pudesse confiar tanto em Deus, que não importa quais sejam as suas circunstâncias, você tenha a certeza, a partir de hoje, de qual é o tamanho do seu Deus. Talvez eu esteja chamando à frente pessoas que passam por muita luta. A gente vai se juntar num grande coro de oração. Porque quanto maior for a luta, maior será a recompensa. Você sabia que o Senhor recompensa a gente? Você sabia que o Senhor premia? Que o Senhor, Ele sorri quando Ele vê alguém, ao invés de se debater em desistir da vida, dizer eu vou até o fim para ver o que vai dar. E sabe no que dá? Dá nisso. Confiança. Segurança plena de um Deus que criou todas as coisas, inclusive a mim e a você. Vem com a gente. A gente vai orar, a gente vai chorar, a gente vai se prostrar, a gente vai agradecer que o câncer foi curado nessa noite. A gente vai agradecer porque você nessa noite tem confiança a despeito do câncer, porque confiar em Deus é não olhar para as circunstâncias e olhar para esse Deus que tem um tamanho muito maior do que o que todo mundo conta.
esteve sem um ninho, procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém me queria ouvir. Senhor, eu perguntei por quê. Passei a entender que as provações na minha vida provém de todo mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão para tudo entender. É preciso confiar em Deus, é preciso confiar em Deus. Quando a sombra do mal batendo a porta vem, é preciso com fé lutar, é preciso tão só lembrar que depois da angústia vem o sol, que depois dessas trevas vem a paz. E é através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem pra seguir, pois um dia a tristeza findará e ao final todo pranto Ele enxugará. É através do sofrer, como disse a Sandra com propriedade, que eu toco a mão de Deus. Em dias bons é muito fácil a gente dizer que Deus existe. Deus tem que existir para a gente, meu querido amigo. Nos dias sombrios, quando o céu fica escuro e você não vê nenhuma estrela, pode estudar, saiba que as estrelas continuam lá, é nós que não estamos vendo. São dias escuros, mas o nevoeiro vai passar e você vai poder olhar as estrelas e, como Abraão, tentar contá-las e não vai conseguir. Saiba que Deus sustenta o mundo em suas mãos e por isso tem sustentado com tanto amor a mim e a você. Eu queria que nós finalizássemos como toda semana hoje, orando por chuva sobre os nossos pedidos. A gente vai se prostrar no altar como toda semana, e nessa noite é noite de gratidão. É noite para a gente agradecer aquilo que o Senhor fará. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. É conseguir tocar o invisível e se apropriar, Rosane, do impossível. Fé não é a gente sair como louco na rua dizendo para os outros que Deus faz a nossa vontade. O lindo é ver Deus fazer a vontade dele sobre nossa vida. Deixar que a glória dele esteja sobre o nosso corpo. Você entendeu por que você tem que cuidar bem da máquina do teu corpo? Você não precisa parar de comer gordura, porque a igreja diz, você tem que parar de comer gordura para que você possa ter o teu corpo saudável, para que Deus possa se sentir confortável através do seu espírito dentro de você. É Deus em nós. A gente sente aqui, um calorzinho quente no estômago, e Ele vai ensinando através do nosso lobo frontal o que fazer. E Isaías diz assim: e ouvireis uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Estou tão feliz que você está aqui com a gente hoje. Eu posso te dar um abraço? Eu posso falar de você para a igreja? Vem aqui. Minha amiga passou pelo câncer, e eu uma noite recebi um bilhete assim, na mensagem do telefone: ore por mim, eu gosto tanto de te ouvir pregar. Eu estou com câncer, mas eu vou vencer. Você quer dar um amém? Porque ela venceu e ela está aqui nessa noite. Ela terminou todo o tratamento dela. Deus está dentro dessa moça. Foi lá dentro dela fazer um tratamento para que o seu esposo, vem cá amigo, pudesse dirigir o louvor com tanta propriedade. E se ela não tivesse sido curada, ela disse que ela estaria aqui nessa noite também. Sabe por quê?
falta pouco tempo para a gente ir para o céu. Aquilo que nós recebemos, Ju, ou não determina se Deus existe ou não. Sabe, Cris, eu fico pensando em gente como vocês dois que eu conheci ontem. Gente que ama o Divino Espírito Santo como eu amo. Ontem nós conversávamos, nós três no office de casa, e a gente começou a pensar na nossa religião. Ele falou da dele, eu falei da minha, e a gente chegou a uma conclusão: nós temos um único Deus, amém por isso. E é por isso que gente como vocês é muito bem-vinda aqui. A casa de oração será casa de oração para todos os povos. E oração para quê? Para pessoas como minha amiga, para que eles possam glorificar a Deus através dos vossos corpos. Para as pessoas que como você, Marta, que passou por tanta luta na vida, possa estar na casa de Deus hoje dizendo: valeu a pena servir ao Senhor. Para pessoas que como você, Rosane, valeu a pena não se desesperar naquela noite de dor, quando disseram que sua filha morreria, mas você foi para Deus e Ele resolveu, o soberano, dizer que sua filha viveria. Deus é que nos dá a última palavra. Nós precisamos confiar em Deus por isso, para que Ele sempre, o soberano, o eterno, nos dê a última palavra, Eunice. Porque eu e você, Eunice, o que a gente sabe da vida, o que a gente sabe de aconselhamento, buscamos conselho em quem, minha amiga? No Senhor, para distribuir com as pessoas. Pensar que Deus criou você, Nária, para montar um grupo de oração e ser uma mulher de fé. E você fica nesse cantinho da igreja aí, quantas vezes alguém nem te vê, e você está aí orando e intercedendo por todos nós, e é por orações de mulheres como você, Nara, que Deus tem descido até nós. É por gente como você, Cláudio, que tem sido uma influência no mundo de oração. Porque não desiste, porque resolve caminhar. Eu queria nessa noite me ajoelhar para agradecer com os meus amigos a dádiva que eles receberam, e agradecer pela sua vida. Agradecer porque o nosso Deus está vivo. Agradecer porque esse Deus tem um interesse especial em mim e em você. Poderoso e grande Deus, nesta noite, nós aqui de forma presencial e quem nos ouve ao redor do mundo, quer te agradecer, porque o Senhor nos tornou um, porque o Senhor deu um jeito de criar essa molécula fantástica para colar o nosso corpo, e deu a sua marca, colocando o símbolo da cruz, que significa um Salvador ressuscitado que está voltando. Prepara nossa mente para te servir. Acabe com as murmurações de nossa vida. Nos tire do estágio de crianças mimadas, pedindo o que queremos, para sermos adultos confiantes, como foi Abraão, indo para uma terra que não conhecia, não tinha endereço e nem máquina, nem GPS para seguir a direção. Mas ele confiou no Deus que criou as estrelas. Agora eu posso dizer à minha igreja querida, que o final desta temporada, orando por chuva, crê num Deus do qual eu sei o seu tamanho. O Senhor é poderoso, grande, onisciente, onipresente. Tu és o conselheiro, o alfa, o ômega, o grande eu sou, o príncipe da paz, o pai da eternidade. Aquele que coloca o nosso planeta seguro somente pelo teu poder. É aquele que diz ao sol: vai só até aí para que não queime os seres humanos. É aquele que conta os fios de cabelo de nossa cabeça. É aquele que com propósito cura um e ao outro pede para esperar. É aquele que permite a morte de um e a ressurreição de um Lázaro. E é por isso que aonde estiver o teu povo nesta noite, nós queremos nos colocar nesta noite à sua disposição. Nos colocar no nosso lugar em humildade, dizendo que nós sabemos quem nós somos. Criaturas feitas por sua mão, mas sem arrogância nenhuma. Conhecemos que somos fracos e pequenos, portanto não vivemos sem a sua grandeza. Que ao sairmos daqui saibamos que nada em nossa vida acontece por acaso. Que possamos juntar todos os limões de nossa vida e fazer uma deliciosa limonada. Que possamos glorificar o teu nome e agradecer pelo treinamento que o Senhor está nos dando aqui neste planeta. Que possamos usar a nossa influência para trazer outros para perto de Ti. Obrigada por esses pedidos do guarda-chuva. Obrigada por tantas respostas neste mês. Unge com propriedade o pregador da semana que vem, que continuará sendo usado por Ti. Visita amanhã a sala de cirurgia do nosso pastor, para que em breve possamos tê-lo sobre os seus joelhos e pernas, rindo e brincando, e tão espiritual quanto ele tem sido. Ó Deus, nesta noite, se existe alguém que neste momento, enquanto eu oro, tem um desejo profundo
de se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento deste Deus, que esta pessoa se levante agora na oração de onde está e venha fazer um pacto contigo no altar, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Nós temos para essa pessoa um estudo bíblico bem elaborado, com muita propriedade, com muito capricho, onde a Rita, com o poder dos altos céus, vai apresentar o currículo deste Deus poderoso. Se existe alguém nesta noite que gostaria de conhecer um pouquinho mais do manual de instrução criado por Deus, que fez o céu e a terra, que esta pessoa suba até nós, porque nós queremos abraçá-las. Que ao sairmos daqui nesta noite, nós possamos sair certos de que não nascemos por acaso e há um propósito na vida de cada um de nós. Eu vou me calar agora e todos vão em silêncio orar pelos seus pedidos e agradecer de forma íntima e pessoal. E depois nós vamos cantar e nos despedir, mas para que até que sábado, onde possamos vir aqui te louvar e engrandecer a tua soberania e a tua bondade. Te entrego esta congregação e a minha vida neste altar, certos das bênçãos prometidas. Pelo teu poder nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, mas principalmente o nosso Jesus que curou minha amiga com um propósito, para que ela viesse louvar e te glorificar nesta noite, em nome dele, de Jesus, o meu querido e amado Pai. Amém.